Então, fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e hoje dessa vez vamos falar um pouquinho sobre ângulo central e sobre algumas consequências dessa medida, tá certo? Primeira coisa, nós estamos novamente trabalhando com trigonometria dentro da circunferência, certo? E para isso nós vamos precisar de alguns elementos da circunferência. Hoje nós vamos já definir mais alguns. Em primeiro lugar, ângulo central, tá? Vamos supor que nessa circunferência aqui, vejam essa construção, tá? Tem o centro O, tem um ponto A e um ponto B pertencentes à circunferência. Desse ponto A até o centro eu traço um segmento de reta e do ponto B até o ponto O também um segmento de reta. Esses segmentos de reta, porque saem do centro até um extremo da circunferência e do centro até outro extremo da circunferência, eu acabo construindo dois raios, tá? E o que nos é importante é o seguinte: a medida do ângulo AOB é essa aqui, tá? Eu vou chamar essa medida, por enquanto, de medida alfa, tá? Professor, por que medida alfa? Porque eu escolhi alfa, tá? Não se preocupe com isso por enquanto. Para dizer o seguinte, o ângulo central é esse ângulo formado pelos raios e pelo centro, tá bom? A angulação que é formada entre dois raios é chamado de ângulo central, certo? Então, esse é meu ângulo central alfa, tudo bem? Outra coisa que nós precisamos dizer é o seguinte: dado esse ângulo alfa, veja que aqui nós também formamos um arco, tá? Esse arco, ele também é medido pelo mesmo ângulo central. Percebam que aqui nós formamos um arco, certo? Esse é o arco AB. E é o seguinte, a medida do arco AB, ela vai ser igual à medida do ângulo central, tá? Isso aqui é importante, certo? Isso aqui é importante para nós. A medida do nosso arco, ela vai ser a medida do ângulo central que olha para ele. Beleza. Isso nós já sabemos desde lá o oitavo ano, por exemplo, certo? Nós estudamos isso. Mas, uma atenção. A medida do arco, opa, a medida do arco, ela não é a mesma coisa que o comprimento do arco. Marcos, o que é o comprimento? É esse tamanho em centímetro, em metro, enfim, não é a mesma coisa, tá? Não é absolutamente a mesma coisa. Nós já vamos conversar sobre isso. Uma outra coisa, se eu pego um ângulo central, olha para essa circunferência aqui agora, tá? Na verdade, esse conjunto de circunferências, todas concêntricas, ou seja, todas têm o centro O, tá? Se eu pegar um ângulo central nelas aqui, por exemplo, pegar esse ângulo bem aqui, tá? Esse ângulo alfa. E eu medir esse ângulo, vamos supor que esse ângulo aqui não deu alfa, esse ângulo deu θ, certo? E eu for olhar para os arcos que são criados aqui nas circunferências, todos eles, certo? Eles medem θ também, certo? Marcos, por quê? Porque o ângulo é invariante aqui no caso, certo? É o mesmo ângulo e, portanto, a mesma medida de arco. Vejam como não é a mesma coisa de comprimento, certo? É óbvio que o comprimento aqui se alterou. Esse comprimento é menor, esse comprimento é um pouquinho maior e esse comprimento certamente é maior que os outros dois. Por isso, cuidado, a medida do arco é diferente do comprimento do arco, tá? Comprimento e medidas, nesse caso aqui, são diferentes. Nessa medida aqui, nós estamos calculando em graus, alfa graus, θ graus. O comprimento do arco é diferente. Vamos conversar sobre isso, tá? Veja bem, nós sabemos da aula passada que o comprimento de uma circunferência é o C, tá? Esse C aqui é o comprimento da circunferência. O que é o comprimento? Se eu pegar um ponto da circunferência e eu for andando aqui, ó, e der a volta nessa circunferência e eu calcular quanto eu andei, vai me dar um certo valor. E esse valor é o meu C, tá? É o meu comprimento da circunferência. Nós sabemos também de anos anteriores, por exemplo, no sétimo ano você estuda isso, no oitavo ano você também estuda isso, que o comprimento da circunferência é dado por 2πr, certo? De onde vem isso, Marcos? Vem justamente da origem do π, tá? Porque nós sempre calculamos π da seguinte forma, e aqui eu estou só abrindo parêntese, tá? Não é o objetivo dessa aula. Nós sabemos que
a divisão do comprimento pelo diâmetro de uma circunferência sempre vai dar o nosso π, tá? Isso é uma relação interessante. Então, eu posso dizer que o comprimento da circunferência é π vezes o meu diâmetro. Mas o meu diâmetro é 2 vezes o meu raio. Então, o comprimento da circunferência é π vezes 2 vezes o raio. Ou seja, é isso aqui, ó. Tchau. Certo? Isso aqui é só um adendo, tá? Não é o nosso objetivo conversar sobre a origem das coisas aqui, não. Marcos, tá certo. O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Mas e daí? Bom, veja bem, veja bem. Se eu consigo dizer que, deixa eu trocar aqui a cor, 2π vezes o raio é o comprimento da minha circunferência, vamos pensar nele se a gente fosse fazer, por exemplo, em graus, tá? Marcos, se eu dou uma volta completa na circunferência, quantos graus eu consegui descrever? Eu consegui descrever 360 graus, porque é um arco de volta completa, isso nós já sabemos. Ah, beleza. Então, se isso aqui é um tamanho, 2π raio, é o tamanho de um arco completo, se eu tiver um certo ângulo aqui, eu consigo calcular o comprimento do arco que esse ângulo forma? Consegue sim. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar, certo? E essa regra de 3 aqui, ela nos fornece o tamanho de um arco de circunferência. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma circunferência que faz um ângulo aqui de 60 graus e o raio da circunferência é 2, por exemplo. Vamos usar aqui para facilitar a nossa conta que π seja igual a 3. Tá? Deus me livre, mas vamos utilizar só para facilitar a nossa conta. Como é que ficaria isso? Ficaria da seguinte maneira, ó. 2π vezes o raio descreve 360 graus. E aí, o meu ângulo é de 60 graus? Beleza. Qual é o tamanho do arco desse ângulo que forma, certo? Aqui, nós estamos calculando esse L, ou seja, de fato, o tamanho desse negócio aqui não é só, entre aspas, a medida angular, certo? Nós estamos literalmente colocando uma régua em cima disso aqui e medindo o tamanho linear disso aqui, tá? Então, vamos calcular. 2 vezes π vezes r. O meu π, nesse caso aqui, vai ser 3. Então, 2 vezes 3 vezes o meu raio, 2. Está para 360, assim como o meu x, que é o meu comprimento, está para 60. 2 vezes 3 vezes 2 é 6 vezes 2, 12. Sobre x igual a 360 sobre 60. Aqui eu só coloquei como fração, tá? O que é que nós podemos fazer aqui? Nós podemos cortar os zeros, podemos simplificar 36 com 6, que dá 6. Simplifico também. Calma, vou fazer isso agora, não vocês vão ficar com medo. Vou passar para cá. 12 que multiplica só 1 que sobrou, porque eu consegui simplificar tudo. 12 igual x vezes o 6 que sobrou, 6x. 6 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 12 sobre 6. Então, x é igual a 2. Olha aí. 2 o quê? 2 centímetros, enfim. O que eu estiver medindo é o que deu aqui, certo? Se for centímetro, é centímetro. Se for metro, é metro. Então, essa é a nossa maneira de descrever a quantidade, o comprimento em centímetro, enfim, em medidas realmente lineares, não graus, tá? De descrever o tamanho, o comprimento do meu arco, tá? Então, pessoal, é isso, certo? Espero que tenha ficado tranquilo para vocês. Isso aqui, certo? Essa regra de 3, ela funciona em todos os casos que eu quiser saber o comprimento de um arco, tá? E eu tiver um ângulo qualquer. Ou então, por exemplo, tiver o arco e calcular o ângulo, também é possível, tá? Essa regra de 3, ela é universal, tá? Então, é isso. Fiquem com Deus, até depois, até a próxima. Deixe sua curtida, deixe seu like, como é que chama? É like mesmo. Deixe seu like, deixe seu comentário, e é isso.